Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Hemo 2022. Eu sou Silvia Magalhães, da Universidade Federal do Ceará e diretora da BHH. E muito prazer estar aqui com o professor Eduardo Ferrioli, da USP, para conversarmos sobre longevidade profissional, né? Então, tem um tema bastante polêmico, bastante atual, e eu gostaria, então, de ouvir a opinião do professor Eduardo, especialmente porque nós sabemos que para algumas profissões é exigido um limite de atuação, como pilotos ou controladores de voos, e existe um questionamento se existiria, então, um limite para nós médicos, para atuarmos na medicina. É claro que existem aí grandes variabilidades entre o que seria a política para o público, entre o que seria a política para o privado, mas uma coisa que eu gostaria de começar a discutir seria seria isso um ato discriminatório? Como é que nós vamos considerar, por exemplo, a idade funcional e a idade cronológica, Eduardo? Bom, olá a todas e a todos. Olá, Silvia. Essa é uma questão realmente muito interessante. Eu acho que ela é muito interessante e muito importante de ser considerada. Em termos de medicina, a capacidade da pessoa de atuar como médica, ela não tem um limite cronológico. E se nós definíssemos um limite cronológico, nós estaríamos sendo etaristas. Por quê? Porque, na realidade, quanto mais a gente envelhece, mais existe uma variabilidade na capacidade funcional da pessoa, na capacidade cognitiva, na capacidade de atuação. E se nós estabelecermos um limite que é etário, nós estaremos impedindo inúmeras pessoas com uma capacidade ainda muito preservada e que ela independe da idade. A idade física e a idade cronológica, ela não existe uma correlação tão clara. Então existem pessoas que até os seus 90 anos, até mais que isso, estão plenamente funcionais e com capacidade de trazer benefícios, inclusive com mais experiência, com mais coerência, que poderiam continuar atuando. Então eu não acredito que exista uma faixa etária que seja recomendável pedir a alguém que pare de trabalhar ou impedir que a pessoa continue produzindo se ela tem plenas condições físicas e mentais. A questão, então, é não olhar para a idade cronológica, mas para a idade biológica e para as funcionalidades da pessoa, para as capacidades dela, porque ela está mantendo de capacidade. Isso precisa ser considerado. Aí sim é uma questão que é importante. Especialmente porque quando existem perdas cognitivas, que eu acredito que é o que mais limita muitas vezes a atuação do médico, isso muitas vezes não é reconhecido pelo paciente. E a gente vê isso em qualquer tipo de paciente, incluindo médicos. Então a percepção de que tem algo errado acontecendo, ela precisa ser detectada, muitas vezes pela família, pela própria pessoa, ou por colegas, que indiquem, olha, aí existe um problema. Muito bem, então, na verdade, eu até quero dizer para vocês que a ideia desse podcast veio de uma reportagem, de um artigo que saiu no Medscape muito recentemente, exatamente questionando, né, se existe uma idade limítrofe para você exercer a profissão de medicina. Então, se questiona muito, assim, se coloca de um lado a experiência que nós temos, o conhecimento que nós somamos ao longo da vida, e de outro lado, exatamente, né, as possíveis alterações cognitivas e funcionais, que, como você disse, muitas vezes são reconhecidas por uma outra pessoa, né, da família. Então, especialmente nos Estados Unidos, eles têm questionado muito essa história que eles chamam de uma recertificação. Então, seria algum programa de screening para esses profissionais mais velhos, muito embora eles citam uma série de profissionais longevos, né, profissionais que operam diariamente por 86 anos,
Tem um exemplo clássico de uma cirurgiã que teve mais de 80, teve Covid, foi internada grave, foi entubada, saiu dali a pouco estava operando de novo. Então, são muitos exemplos de profissionais longevos, muito ativos ainda. Então, aí eu lhe pergunto, que eu sei que isso é muito, muito polêmico e as pessoas não aceitam muito, mas as entidades que propõem algum tipo de programa de triagem ou de reavaliação é exatamente em avaliação de habilidades e competências, mas seria um exame físico, seria um screening neurocognitivo e um exame oftalmológico, porque se acredita que habilidades são diferentes. Mas a habilidade que é requisitada para um radiologista é diferente, por exemplo, da habilidade que é requisitada para um cirurgião. Então, eu acho que isso aí agrega uma complexidade a esse processo, não é? Como é que você sugeriria que nós lidássemos com isso aí? Eu vou colocar isso a resposta como uma outra questão. Será que nosso sistema de saúde, isso inclui o norte-americano, obviamente todos os outros, não deveria ter a capacidade e o dever de rastrear esse tipo de doença em quem está envelhecendo? Será que essa é uma atribuição dos conselhos de medicina, dos conselhos federais, ou do que seja, e não com o risco de cair dentro de um etarismo? São avaliações que são relativamente falhas, se você fizer pontualmente. A gente sabe que isso é uma questão, às vezes, delicada, realmente. Pode incidir aí um etarismo, mas o que eu penso é que todas as profissões, se nós imaginarmos, o engenheiro, motorista, advogado, seja lá o que for, a hora que a pessoa estiver sendo acometida de uma doença do tipo demência, uma doença mental, ela vai comprometer o trabalho dela e a capacidade dela de agir. Então eu não sei se deveria ser uma função do conselho profissional avaliar a cognição, ou se isso é uma obrigação do sistema de saúde, seja o convênio a que a pessoa é vinculada, seja o sistema de saúde público, onde isso é forte. Então, essa é uma questão. A certificação de competência profissional, há muita controvérsia a respeito disso, mas ela é uma realidade em vários meios, e não com uma base etária, não com base em envelhecimento, mas com base em a pessoa ir se atualizando, participando de eventos, eventualmente se recertificando com atividades de avaliação. Mas eu não acho que isso deveria ser etário, não existe um critério etário para isso. Acho que isso aí, doenças do envelhecimento, elas devem e precisam ser diagnosticadas pelo sistema de saúde, né? Elas devem ser de conhecimento dos familiares, de conhecimento da sociedade, dos colegas, e a partir do momento em que se observa que a pessoa tem um problema, ela tem que ser certificada. Então imagine alguém que aos 45 anos desenvolve um quadro de esquizofrenia, ou de um transtorno psicoafetivo com efeitos graves. Isso não tem nada a ver com a idade, e nem ela está sendo submetida a screenings pela sociedade para ver se ela está tendo alguma doença psiquiátrica ou emocional ou não. Então esse é um dever que não é da sociedade de classe, ele é um dever da sociedade como um todo e do sistema de saúde. Uma coisa que eu vi aqui muito, muito interessante, porque inclusive assim, nós, no âmbito da BHH, já começamos a discutir, por exemplo, validade do título de especialista, né? Então, recertificação periódica, que nos Estados Unidos se fala a cada 5 anos, a partir de uma determinada idade, ou a cada 10 anos. Então, no Brasil se fala muito pouco sobre isso ainda, né? E mesmo nos locais onde já se discute, já se preocupa com isso, a resistência entre os colegas é muito grande. Então, os programas que existem em algumas entidades, em alguns hospitais, em alguns serviços americanos, eles não são compulsórios. O profissional vai para ser reavaliado por demanda própria. Então, por isso se sabe que existe muita resistência. As pessoas ainda são muito resistentes a essa reavaliação. Muito resistente. Porque tem a tendência de achar que isso é um ato discriminatório.
Eu não sei se existe um corporativismo, existe uma coisa. A gente teve a prova do CREMESP, por exemplo, né, que era uma certificação para quem acabou de se formar. Isso gerou uma polêmica imensa, né? Existe uma resistência a ser avaliado, de uma forma geral. Nos Estados Unidos tem o CME, né, que é aquele programa de educação médica contínua, que você vai somando pontos conforme você participa de cursos, de atualização, de eventos, etc. Esse é, às vezes, um caminho. Né? É um caminho menos agressivo. Talvez menos agressivo, ou talvez seja uma questão cultural mesmo, de que a gente não gosta de ser reavaliado, né? E é polêmico mesmo, porque às vezes você imaginar alguém que tem um título, ela pensar, olha, daqui a 5 anos eu posso perder meu título de hematologista. Acho que não é um pensamento simples, né? Não é uma questão... Porque isso entra naquela coisa de você aceitar, né? A senescência, aceitar suas limitações. Nem a senescência, eu acho que é a própria evolução da carreira em si, né? E a outra coisa acho que o grande receio também que existe, que eu vejo, é que para você ser avaliado, você tem que confiar na avaliação que vai ser feita sobre você. Certamente. E esse, às vezes, é um ponto, porque nem sempre métodos de avaliação são adequados. Na maioria das vezes, eles são só cognitivos, eles não envolvem relações interpessoais, competência prática, né? E isso talvez some na resistência de eu ser avaliado, porque eu não sei se eu vou ser bem avaliado. Esse é o problema. Uma outra coisa, assim, para nós finalizarmos, eu concordo muito, porque inclusive nesse artigo eles falaram muito, por exemplo, em Conselho Federal de Medicina, nas sociedades de especialidades, para quem seria, de quem seria, né, esse papel de revalidação, de recertificação. Mas assim, uma última coisa que eu gostaria de ouvir a sua opinião, é em cima de dados da nossa demografia médica, né, que foram liberados em 2020. Então, de acordo com a demografia médica, as mulheres representam, por volta dos 30 anos, as mulheres representam quase 60% de todos os médicos. Né? Eu até achei assim, eu acho até que a gente que está no meio universitário, a gente até percebe isso, né? Tem muitas alunas, vai aumentar. Mais alunas do que alunos. Então, a demografia médica mostra isso, por volta aí dos 30 anos, a maioria, quase 60% é mulher. Mas isso vai caindo, interessante, isso vai caindo à medida que a nossa população de médicos envelhece de tal forma que por volta dos 70 anos, só 20% das mulheres estão trabalhando. 80% dos médicos continuam trabalhando, mas só 20% das mulheres. Quer dizer, as mulheres parece que têm uma tendência de se retirar do mercado de trabalho mais cedo. Eu não vejo isso dessa forma. O que acontece é que nas turmas de medicina, se você for olhar para as turmas de medicina que se formaram na década de 50, 60, que são essas pessoas que estão com 70 anos ou mais, o número de mulheres em uma turma de medicina era mínimo. Então, o número de mulheres que se formou e que hoje está com 70 anos, ele é relativamente baixo. Na turma, meu pai foi médico, e na turma dele, se não me engano, de 80 pessoas, ele foi formado no final da década de 50. Na turma de 80 pessoas, acho que tinha 4 mulheres, alguma coisa assim. Entendi. Então, na verdade, o que vem acontecendo ao longo, especialmente na década de 90, de 2000, é a inversão desse panorama, né? Então, hoje, quem entra na faculdade de medicina, como você disse, é predominantemente mulheres, são mulheres, predominantemente, né? Então, é uma profissão que está se feminilizando, com muitos ganhos, a meu ver, nítidos. Então, é por isso que hoje a gente vê muitas mulheres jovens atuando e poucas mulheres mais idosas. É porque realmente se formavam menos mulheres. Com certeza. Isso aqui é exatamente o reflexo dessa tendência. Isso vai, nos próximos anos, só aumentar. Essa divergência vai mudar muito. E cada vez mulheres com mais idade estarão atuando, porque elas se formaram agora nessas últimas décadas, né? 90, 2000. Eu achei que... Eu particularmente acho que é um enorme ganho para a medicina.
Então, a ideia que nós tínhamos era de levantar, né, a questão da longevidade profissional. Eu acho que é uma coisa que todos nós temos que estar atentos. Uma hora a gente vai ter que se posicionar, porque isso vai chegar, essas propostas ou algum programa de recertificação, de revalidação, ou até mesmo que cada um de nós, né, esteja atento para a sua condição. Então, essa era a ideia, de dar a todos vocês o que pensar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite, obrigada, Eduardo. A possibilidade de colocar sobre esse tema. Obrigada. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.